Então, shalom, shalom, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje o tema é: o Messias deveria sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia? Nós vamos meditar hoje sobre este tema que, como vocês podem ver, faz parte da série Profecias do Messias. E eu quero já começar a dizer aos irmãos que este é um tema fundamental para nós. O estudo de hoje é o mais importante de toda essa série que nós temos desenvolvido sobre as profecias do Messias, naquilo que tange a ressurreição do Messias. Por quê? Porque se Yeshua não ressuscitou, como alguns antimissionários, alguns judeus alegam que ele está lá sepultado até hoje em Israel, se o Messias ele não ressuscitou, eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, é vã, é inútil a nossa fé. Então, o pilar da nossa fé é a ressurreição do Messias. Porque se Yeshua não ressuscitou, ele só é mais um aspirante a Messias, porque antes dele e contemporâneo dele, e posteriormente à sua vida aqui na Terra, muitos outros Messias surgiram. Muitos arrogaram para si o título de Messias, e todos eles morreram. E nenhum deles ressurgiu, ressuscitou, voltou dos mortos. Então, esse tema é de suma importância para a nossa fé. Nós precisamos entender, através do estudo das Escrituras, se de fato o Messias teria que sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Porque muitos inimigos do Evangelho, vamos chamar assim, primeiro, alegam que o Messias não era o servo sofredor, não precisaria sofrer. Outros vão alegar que ele ainda está morto e sepultado lá em Israel. Outros vão alegar que não existe profecia ligada à ressurreição do Messias e que essa ideia de que os evangelistas colocam que o Messias deveria padecer, sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, nada mais, nada menos do que uma crença cristã. E que isso não tem nada a ver com a fé judaica. Que os judeus nunca creram que o Messias iria ressuscitar e que muito menos ele deveria ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós colocamos aí como texto base Lucas 24, 46. E aí, vamos ler Lucas 24. Eu coloquei a partir do versículo 44. Olha que diz o evangelista Lucas. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras
que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, na Torá de Moisés, nos profetas, Neviim e nos salmos, nos escritos, Ketuvim. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Esse texto, ele é muito importante para nós. O contexto desses versículos que nós lemos é Yeshua já ressurreto, ele encontra com os seus discípulos. Na verdade, Yeshua, após a ressurreição, ele fica 40 dias com os seus discípulos, os instruindo. E aqui no texto de Lucas, nos diz o que ele instruiu os seus discípulos. Lucas vai nos dizer que ele pegou toda a escritura, a Bíblia hebraica, chamado de Tanar, porque Lucas fez questão de fazer aqui a separação que até hoje existe na Bíblia hebraica, na Tanar. Lucas disse que Yeshua começou a explicar que tudo o que aconteceu com ele aconteceu para que se cumprisse o que está na Tanar, na Bíblia hebraica, naquilo que a maioria dos cristãos hoje chama de Antigo Testamento. E Yeshua pega a lei de Moisés, aqui a Torá, ele pega os profetas, que é o Neviim, os Neviim, e nos Salmos, e Salmos aqui, ele é chamado de Salmos, os escritos, os Ketuvim em hebraico, porque o livro dos Salmos é o livro é o maior livro do compêndio chamado Ketuvim, dos escritos. Então, esta aqui é a ordem da Bíblia hebraica até hoje. Tem os 5 primeiros livros, que é a Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés. Depois vem os profetas, Neviim, e depois vem os escritos, Salmos e os outros escritos. Então, Yeshua mostrou, tanto na Torá, nos profetas e nos escritos, que tinha que se cumprir, que aquilo que ele padeceu, sofreu, fazia parte das profecias. E aí é o versículo 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo, o Mashiach, o Messias, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Qual que é a objeção dos antimissionários, dos ateus, agnósticos, dos inimigos do evangelho? Esse conceito de que o Messias teria que padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia é um conceito cristão e não um conceito judaico. E nós vamos ver que não. Que este é um conceito totalmente judaico. Tanto que Yeshua, ele pega toda a escritura, a Tanar, que é o acrônimo para Torá, Neviim e Ketuvim, Tanar.
e mostra para os seus discípulos que tudo aquilo que aconteceu com ele era para que se cumprisse as profecias. E tudo a ver com aquilo que nós temos estudado até hoje, aqui no nosso discipulado. Então, o Messias teria primeiro que sofrer. Eu quero analisar esse texto com vocês. Salmo de número 22. Anote esse salmo. Depois leia ele de novo com calma. O salmo de número 22. Vamos lá meditar no salmo de número 22, porque esse salmo vai falar do sofrimento do Messias. Olha como que esse salmo começa. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós temos a frase que Yeshua disse quando ele já estava pregado no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós já temos um segredo que os cristãos não entendem, e aí faz todo um malabarismo, não entendem a cultura judaica, e aí vai da mente do pregador. Muitos dizem, e aí o Rafael até colocou, Mateus 27, 46, temos a citação desse salmo. E aí, o que muitos entendem? Jesus estava na cruz e Deus abandonou o seu filho ali na cruz, porque Deus não suportou ver o seu filho sofrendo. Deus não suportou ver o seu filho carregando os pecados de toda a humanidade. Deus vira as costas para Jesus naquele momento, e Jesus, ao olhar para o Pai e ver que o Pai virou de costa para ele, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? É dose ouvir um negócio desse. Se o Pai enviou a Jesus, a Yeshua, com esse propósito de morrer, no ápice do momento, o Pai iria abandonar? Sendo que o Pai enviou o seu Filho para esse propósito? Então é meio estranho, às vezes, a homilia que se faz da citação desse texto. Na verdade, o que Jesus está fazendo ali no madeiro é citando o Salmo de número 22 para os seus discípulos e para os seus espectadores. Por quê? Porque se você ler todo o Salmo de número 22, você vai ver e entender que Jesus queria passar a mensagem para os seus discípulos, principalmente, olha, aos olhos de você parece que eu estou perdendo, parece que Deus me abandonou, mas isso não é verdade. Trago a vocês à memória o Salmo de número 22, e aí ele cita parte do primeiro verso. E na cultura judaica, quem estuda a cultura judaica sabe que quando um rabino, um professor de Torá, um mestre, ele cita um versículo, ele faz referência a todo o texto, a toda a citação. Então, quando Yeshua cita o primeiro verso do Salmo 22, ele queria trazer à mente dos seus discípulos e espectadores ali, no Gólgota, que
ele não estava perdendo e que o pai não havia abandonado, pelo contrário. Ele estava cumprindo o propósito divino, e aquilo que estava acontecendo com ele é, de fato, o cumprimento do Salmo de número 22. Mas vamos continuar no Salmo. Então, nós já começamos bem. Yeshua cita esse Salmo no madeiro, o primeiro verso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. Olha só, falando de confiança e de livramento. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Olha só, o Messias sendo desprezado pelo povo, servo sofredor. Verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Eu negritei aí, porque os fariseus e os inimigos de Cristo, ao vê-lo pregado na cruz, citando o Salmo de número 22, eles fizeram a mesma coisa. Balançaram a cabeça, insultaram o Messias na cruz e disseram a mesma coisa. Olha, você não vai destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Desça dessa cruz e se salve agora. Tu não és o Filho de Deus? Então, mais um cumprimento daquilo que Cristo passou no madeiro. Vamos avançar. Verso 9. Contudo, tu és quem me fez nascer. Olha só, apontando para o nascimento. E falando que Deus é quem fez ele nascer. E nós sabemos que o nascimento de Yeshua foi sobrenatural. E me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Lembra a morte dos pequeninos que Herodes mandou matar, dos recém-nascidos até os 2 anos de idade. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Isso aqui é uma alusão a Satanás. Derramei-me, olha só, esse verso 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração, eu até negritei essa parte, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. E aí eu quero lembrar vocês o que aconteceu com Yeshua, quando o soldado, para conferir se ele de fato havia morrido, perfura-lhe o lado com uma lança, e sai dele sangue e água. Isso mostra o que aconteceu biologicamente dentro do corpo de Yeshua ao morrer por morte de crucifixão.
coração dele derreteu-se como cera, virou água. Por isso sai água e sangue. E aquilo que tinha de sangue dele coagula e o resto vira sangue, vira água. Verso 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Aqui Yeshua também teve sede e pediu água. Ele pediu algo para beber ali sobre a cruz. Secou-se, a língua colou no palato por causa da crucifixão. Então, o Salmo 22 é a narrativa daquilo que aconteceu com Yeshua na cruz. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Olha isso, meus irmãos, eu negritei. Transpassaram-me as mãos e os pés. E aí eu coloquei entre parênteses, porque nas Bíblias hebraicas está: atacaram meus pés e mãos como se fere um leão. Só que no original nem tem atacaram. No original, na Bíblia hebraica, hoje, ortodoxo, está escrito: meus pés e minhas mãos como se fere um leão. Então não faz sentido o texto. E aí eles colocaram: atacaram meus pés e minhas mãos como se fere um leão. E tiraram o quê? A palavra transpassaram-me. Para o quê? Para o Salmo de número 22 não ser aplicado a Yeshua, aquele que foi transpassado há 2000 anos atrás no madeiro. Então, aqui é um ponto importante, porque se você pega um judeu ortodoxo, um antimissionário, se você vai na dele, na hora que ele abre a Bíblia dele e lê lá no hebraico para você, não vai ter a palavra transpassada. E aí o que ele vai te dizer? Essa Bíblia sua está adulterada. Sua Bíblia cristã não é igual à minha Bíblia hebraica. Eu estou lendo para você o original hebraico, não tem a palavra transpassaram. Está vendo que o cristianismo mentiu para você? Que você está sendo enganado pelos cristãos? Venha para o judaísmo. E aí o camarada vai. Verso 17. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Olha o versículo 18, verso 18. Mais um cumprimento profético. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Não foram isso que fizeram com a túnica de Yeshua? Lançaram sorte? Mas vamos avançar. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres do búfalo. Olha o final do verso 21. Era isso que Yeshua queria passar para os seus discípulos e para os seus espectadores que estavam vendo ele ali crucificado. Sim, tu me respondes. Deus não abandonou o filho. Sim, tu me respondes. E aí o salmo vai continuar. E ele termina com triunfo.
Só que eu quero me ater com você aqui, o verso 16, onde nas Bíblias hebraicas modernas não existe a palavra transpassar no original. Só que eu coloquei ele aí no slide. Os achados dos manuscritos do Mar Morto, da caverna de Qumran, nos trouxe algo, uma descoberta fantástica, que corrobora para a crença cristã, judaica, messiânica, nazarena. No manuscrito do Mar Morto, eles são datados entre o século 5, 4, 5, antes de Cristo, antes da era cristã. Ou seja, os achados dos manuscritos do Mar Morto, eles datam de 500 anos, 600 anos antes de Cristo. E traduzem como furaram-me as mãos e os pés. Furaram. Furar, transpassaram. Então, aqui nós temos um manuscrito mais antigo que traduz esse texto, sim, foi transpassado, ele foi furado, ele foi perfurado. E nós temos também, eu coloquei aí, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. E de quando que é datada a Septuaginta? De 3 antes da Era Comum. Então, a Septuaginta é 300 anos antes de Cristo. E ela também traduz como furaram minhas mãos e os pés. Ok? Então, se alguém vier com a Bíblia ortodoxa, com uma tradução posterior, fala, meu amigo, eu me apego a Septuaginta, que é 300 anos antes da Era Comum, eu me apego à tradução do manuscrito do Mar Morto, do Salmo 22, que diz que furaram a mão, e ele data de 500 a 600 anos antes de Cristo. Então, para cima de mim, não, ortodoxo. Ainda sobre o sofrimento do Messias, não tem como a gente passar sem citar. Então, nós vimos o sofrimento do Messias nos escritos, e agora nós estamos vendo nos profetas, especificamente no profeta Isaías, Isaías 53, a profecia sobre o servo sofredor, que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, aqui de novo fala que o servo sofredor ele vai ser transpassado. E nós temos Zacarias também, o profeta Zacarias diz que o povo de Israel olharão para mim a quem transpassaram. Zacarias também diz que o Messias será transpassado. Mas vamos avançar. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas olha só, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, quando Yeshua ele recebe a acusação da multidão, ele é questionado por Pilatos: você não vai se defender? E ele fica em silêncio. Ele fica mudo
e aceita todo o seu algoz, para se cumprir que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, e que, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro e também não abriu a boca. Aqui nós temos um aspecto muito importante também, que eu não havia explicado antes, e eu trouxe esse texto justamente para a gente colocar aqui um outro segredinho de Isaías 53. Versículo 8 a 12 diz assim: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Aqui está falando sobre a sepultura de Yeshua. E ele foi sepultado entre os ricos. Os evangelhos vão confirmar que mais essa profecia aqui se cumpre na vida dele. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Por que eu negritei essa parte? Porque isso aqui é uma alusão à ressurreição e, posteriormente, à eternidade do Messias. Perceba que ele foi morto, mas ele verá sua posteridade. Como assim? Ressurreição. E prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nós temos outro segredinho aqui no versículo 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Novamente, uma outra profecia de Yeshua. Yeshua, pregado no madeiro, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu disse para vocês que no versículo 11 tem um segredinho. E qual é? Ele verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeito. Aí eu coloquei uma tradução desse mesmo texto, de novo, do manuscrito do Mar Morto, lá das cavernas de Qumran. E aí nós temos Isaías 53, no 1Q, que significa a primeira caverna de Isaías, e na quarta caverna também foi encontrado o rolo de Isaías. E os dois rolos de Isaías, eles traduzem Isaías 53, 11 assim: passando o sofrimento de sua alma, ele verá a luz. E aí, eu coloquei entre chave, alusão à ressurreição. Ele verá a luz, é uma alusão à ressurreição. Então, assim como no versículo anterior diz que depois da morte ele verá a sua descendência, a sua posteridade, que é uma alusão à ressurreição, no versículo 11 também, baseado nos manuscritos do Mar Morto, nós temos ele verá a luz, que é uma outra alusão à ressurreição. Então, Isaías 53 não fala só sobre o sofrimento do Messias, como também da sua
ressurreição. Olha só, eu peguei até esse texto de Jó, que é contemporâneo ali de Abraão, tá? Um texto muito antigo. Alguns vão dizer que também foi Moisés, alguns atribuem Moisés a escrita do livro de Jó, para reforçar a ideia de que ele verá a luz, é uma alusão à ressurreição. Eu coloquei aí para vocês Jó 33, 28 a 30. Olha o que diz. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é a obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Então, ver a luz nas escrituras hebraicas é uma alusão à ressurreição, ok? E nós encontramos várias literaturas judaicas que nós poderíamos embasar e confirmar ainda mais esse texto de que Isaías 53 não fala só sobre o sofrimento do Messias, mas também da sua ressurreição. E com certeza, Yeshua apresentou isso para os seus discípulos. Nós apresentamos escritos e profetas, falta a Torá. Aonde na Torá fala da ressurreição? Aonde na Torá que fala do sacrifício perfeito? Então vamos agora para a Torá. Primeiro, eu quero meditar com vocês em Gênesis 22, 4 e 5. Gênesis 22, ele é muito conhecido na literatura judaica. E este evento ele é chamado em hebraico de Akedat Yitzhak, a amarração de Isaac, porque Isaac aceitou ser amarrado para ser imolado a Deus. E tanto Abraão quanto Isaac aceitaram. Abraão aceitou oferecer o seu filho, filho da promessa, que através dele, da sua descendência, abençoaria o mundo, como Isaac, que alguns vão colocá-lo como 13 anos, esse evento acontece na época do seu bar mitzvah, outros vão colocar ele com 22 anos, como o historiador judeu Flávio Josefos, e outros vão colocar ele com a idade de 33. Independente da idade, nós sabemos que ele estava consciente e ele aceitou ser oferecido como sacrifício a Deus. E aí nós temos o segredo da ressurreição na Torá. Porque nós temos poderíamos citar aqui vários textos da Torá que aludem à ressurreição. Mas aí eu quis atentar a esse, que é escandalosamente associado ao Messias. Olha só o que diz Gênesis 22, 4 e 5. Olha que interessante. Ao terceiro dia, olha que interessante isso. Ao terceiro dia, não foi no primeiro, e nem no segundo, e nem no quarto dia que Deus mostrou a Abraão Monte Moriá para sacrificar Isaac, mas sim ao terceiro dia. Olha isso aí. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
o lugar, o Ramacom. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E o que nos chama a atenção nesse texto, que eu até negritei, é a fala de fé de Abraão. Abraão estava indo àquele monte para sacrificar o seu filho a Deus. Como que eles voltariam? Então aqui mostra que Abraão cria na ressurreição. E o escritor aos Hebreus, eu fiz questão de colocar aí, o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 17 a 19, vai confirmar isso, que Abraão, ele cria na ressurreição dos mortos, que ele cria na ressurreição de Isaac, que Deus era poderoso, que depois ele ser sacrificado das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaac. Olha só o que diz o escritor aos Hebreus. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Akedat Yitzhak, a amarração de Isaac, dentro da literatura judaica, esse capítulo de número 22, que ele é lido, estudado, em Yom Kippur, por que será que é estudado em Yom Kippur? Que é o dia do perdão, aonde que é o eterno que perdoa os pecados. E aí não entram os nossos sacrifícios. Aí o perdão que vem da parte do eterno. Então aqui nós temos, e o sacrifício, o quase sacrifício de Isaac, ele é chamado na literatura judaica de o sacrifício perfeito. Segundo a literatura judaica, Isaac depois ficou conhecido e chamado como sacrifício perfeito. Então, Gênesis 22 é uma alusão, é um remes, como nós já estudamos. É uma dica, é uma alusão que o Messias é o nosso sacrifício perfeito e que através dele se cumpre a profecia dada a Abraão, que nele, como descendente de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e que ele, sim, é o sacrifício perfeito, que ele, sim, ao terceiro dia, vai ressuscitar e ressuscitou. Ok? Isso aqui na Torá. Mas aí, muitos alegam, mas isso aí é alusivo, isso é remes. Eu quero um texto literal da Torá que fala da ressurreição. Não existe ressurreição na Torá. Muitos alegam isso. Eu quero refrescar a mente dos irmãos que na época de Yeshua existiam os saduceus. E os saduceus, eles só criam na Torá escrita. E eles não criam na ressurreição. Tanto que eles questionam a Yeshua nos evangelhos sobre a ressurreição. Sobre o voto lá, sobre o mandamento do levirato. Se o irmão morre sem descendente, o outro casa com a viúva para gerar descendentes para o irmão. No mundo vindouro, se existe ressurreição, de quem é a mulher? Tentaram pegar Yeshua.
porque eles não criam na ressurreição, eles não criam nos escritos, nos profetas, na Torá oral, eles só criam na Torá escrita e somente e estritamente na Torá, nos 5 livros de Moisés. Eu coloquei para vocês aí, está até o endereço do site de onde eu tirei, que é da Comunidade Israelita Paulista, é uma comunidade ortodoxa. Comentando a Akedah Yitzhak, o sacrifício de Isaac, olha o que o Rabino Michel ele disse. Então, isso aqui não é interpretação minha e nem interpretação cristã. Olha o que diz o Rabino. Existe ainda um midrash que sugere que Isaac foi efetivamente sacrificado e depois ressuscitou. Ok? Então, aqui nós vemos que existe até um midrash, e que nesse midrash diz que ele literalmente foi oferecido a Deus. Uai, mas não é os judeus ortodoxos que dizem que Deus não aceita sacrifício humano? Então, aqui mostra o sacrifício humano no midrash e a ressurreição dos mortos. Pela Torá escrita, nós sabemos que foi o quase sacrifício, mas que alude, como nós dissemos e mostramos aqui, ao Messias. Então, a ressurreição do Messias na Torá. A ressurreição na Torá. Aí eu fiz questão de pegar parte desse artigo também ortodoxo, porque alguns alegam que não existe a ressurreição na Torá. E olha só o que o artigo escreve. Um dos princípios fundamentais da crença judaica está no Terriat Hametim, que é a ressurreição dos mortos. Uma futura ressurreição dos mortos. O Rambam, Rabino Moshe Ben Maimon, enumerou esse princípio, a ressurreição dos mortos, entre os 13 princípios de fé nos quais todo judeu deve acreditar. Então, de acordo com Maimônides, todo judeu tem que acreditar no Terriat Hametim, na ressurreição dos mortos. Ele baseou-se principalmente na famosa Mishnah, que abre o 10º capítulo do Tratado do Sinédrio, do Tratado de Sanhedrin. E depois disso, Maimônides, ele vai colocar que nem todos vão ter direito à ressurreição dos mortos para a vida eterna. E um daqueles que não terão direito à ressurreição dos mortos, quem é? O primeiro é qualquer um que afirma que não há ressurreição dos mortos na Torá. Então, aquele que afirma que não existe ressurreição dos mortos na Torá, segundo o Rambam, segundo o Moshe Ben Maimon, não haverá ressurreição dos mortos para essa pessoa. Em outras palavras, uma pessoa que argumenta que a ressurreição dos mortos não é um princípio legítimo da Torá, tal pessoa é um herege e perde a sua parte no mundo vindouro. A grande questão é: vemos realmente em algum lugar da Torá em que há uma referência à ressurreição dos mortos? O Talmud, começando no Tratado de Sanhedrin 90b, oferece inúmeras possibilidades, a maioria delas derivações indiretas, como a que eu mencionei de Gênesis 22. Oferece inúmeras possibilidades, mas a maioria delas indiretas. Antes de nos dar um lugar na Torá que alude diretamente à ressurreição dos mortos.
Qual texto na Torá que alude diretamente à ressurreição dos mortos? Deuteronômio 32, 39. Marque na sua Bíblia, anote, porque esse é o texto que vai falar direto sobre a ressurreição na Torá. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, ou seja, eu faço morrer, e eu faço viver, ou seja, ressuscito. Eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio 32, 39. E aí nós temos o comentário desse site aí, o endereço está aí, que é um site também ortodoxo, né? mainarronim.com. A ordem das palavras é significativa. Olha o comentário desse versículo. Deus não diz que ele dá vida e depois mata, mas sim que ele mata e depois dá vida. Assim, aqueles que morreram serão ressuscitados de volta à vida. Então, aqui nós temos a alusão à ressurreição na Torá. Agora vamos falar sobre a ressurreição do Messias nos escritos. Salmo de número 16, versículo 9 a 11. É um salmo que fala da ressurreição do Messias. Anote aí. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo, teu santo, veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, ou seja, a ressurreição. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, eternidade, ressurreição e eternidade. Então, o Salmo de número 16, versículo 9 a 11, especificamente o versículo 10, diz que Deus não vai permitir, Davi falando, que não vai permitir que o seu santo veja a corrupção, ou seja, que o seu corpo venha desintegrar, degenerar, se desfazer, se decompor. Mas nós sabemos, você vai lá até hoje em Jerusalém, tem lá o túmulo de Davi, com os restos mortais de Davi, um dos lugares mais visitados de Israel. Nós tivemos o privilégio de ir lá, vários rabinos ficam lá orando, mas o corpo dele está lá, ele viu a corrupção, o seu corpo se decompôs. Então, esse salmo não se aplica a Davi, mas ao seu descendente, ao Messias. Tanto que o apóstolo Pedro, em Shavuot, quando o Espírito Santo desce, quando o Ruach HaKodesh desce em Shavuot, e Pedro dá o seu discurso, ele fala, olha, aqui na frente vocês estão, lá no Monte Sião, né? Aqui na frente vocês estão vendo o túmulo de Davi. Então, quando Davi escreve o Salmo 26, ele não está falando dele, ele está falando do Messias, aquele a quem vocês mataram. E aí cita o Salmo de número 16 e aplica ao Messias. Então, o Salmo de número 16 aplica-se à ressurreição do Messias. Então, o Messias vai ressuscitar. Então, nós vimos que, segundo as profecias, segundo a Torá, os escritos e os profetas, o Messias vai sofrer, o Messias vai ressuscitar. Mas aonde que fala que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? A ressurreição do Messias ao terceiro dia. Anote aí, Oséias 6, 1 e 2. Olha só, vinde,
Tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Parece até uma alusão, tá? Percebe? Com o texto da Torá que nós acabamos de ler. Ele fere e sara, ou seja, ele despedaça, ele sara, ele fere e ele vai ligar. Olha só, verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O nível pshat, o nível literal desse texto de Oséias 6, 1 e 2, se aplica a Israel. Se aplica a Israel. Só que esse texto se aplica à ressurreição. E nós já aprendemos, durante essa série de profecias do Messias, e vimos que até o evangelista Mateus se faz e usa esse artifício da hermenêutica judaica, da interpretação judaica do texto. Como o Messias é parte do povo de Israel, como o Messias é o representante máximo do povo de Israel, aplicamos Oséias 1 e 2 ao Messias, que assim como o povo de Israel vai ressuscitar ao terceiro dia, aplica-se esse texto ao Messias, que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E nós vamos ver que isso não é uma interpretação e não é uma ideia cristã. A ressurreição no pensamento judaico, na cultura judaica, nos textos judaicos, está ligada ao terceiro dia. A ressurreição está ligada até o terceiro dia. Porque se passou do terceiro dia, não ressuscita mais. Por que Yeshua esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? Porque até o terceiro dia já existia a crença da pessoa ressuscitar. Existia a crença que a alma fica ali sobre o corpo 3 dias. E que depois do terceiro dia, ela volta para o eterno e fica aguardando a ressurreição. Então, essa ideia da ressurreição ao terceiro dia é uma ideia totalmente judaica. E nós vamos defender esse argumento. Então, vamos lá. Voltando aí para o nosso tema. O Messias deveria sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia? Aí eu coloquei Mateus, capítulo 17, versículo 22 e 23. Mateus também vai mencionar que Yeshua disse para os seus discípulos que ele deveria sofrer e que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então Mateus capítulo 17 vai dizer, é a primeira vez no Evangelho de Mateus que Yeshua anuncia a sua morte e a sua ressurreição. Mateus capítulo 20, nós temos de novo, a segunda vez, Yeshua advertindo aos seus discípulos que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Estando eles para subir a Jerusalém, aqui já estava próxima a morte de Yeshua, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então tá vendo que Yeshua fez questão de frisar, como texto base do nosso estudo de hoje, e esses 2 textos do Evangelho de Mateus, que ele ressuscitaria ao terceiro
dia. De onde que Yeshua tira essa ideia da ressurreição ao terceiro dia? Não foi só de Oséias 1 e 2, mas é dito também o famoso sinal de Jonas. Mateus capítulo 16, versículo 1 a 4 e depois o 21. Olha o que diz o texto. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestades, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então nós temos Mateus 16, Mateus 20, Mateus 17, falando que o Messias vai padecer, vai ser morto, mas que ao terceiro dia ele será ressuscitado. E que nenhum sinal vai ser dado aos líderes judaicos, aos líderes judeus, senão o sinal de Jonas. Olha esta imagem. Esta imagem é fantástica. Foi encontrada recentemente em uma tumba do primeiro século, da época de Yeshua. Como o templo de Jerusalém ele foi destruído no ano 70, as ruínas cobriram e preservaram essa tumba. E aí você vê a imagem de um peixe e uma cabeça na boca do peixe. Então, é o famoso sinal de Jonas. O sinal de Jonas é uma alusão à ressurreição. Então, quando Yeshua diz que nenhum sinal será dado à geração má e adúltera, mas sim o sinal de Jonas, que é o quê? Jonas ficou dentro do ventre do peixe 3 dias. E ao terceiro dia ele foi cuspido na terra. Olha o que diz Mateus 12, 38, 41. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Alguns vão atribuir esse sinal, essa imagem aí, e vão dizer que os fariseus tinham o hábito de fazer esse desenho nas suas tumbas, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, o sinal de Jonas era um símbolo da ressurreição. Outros, quando você vê essa imagem e as reportagens associadas a essa imagem,
vão dizer que essa tumba, na verdade, ela pertencia a um cristão ali de Jerusalém no século I. E aí nós sabemos que não era um cristão, né? Que era um judeu nazareno, um judeu seguidor de Yeshua. Então, essa tumba pode ser uma tumba de um discípulo de Yeshua, e aí ele coloca o sinal de Jonas, que é o quê? Uma alusão à ressurreição. A crença dele na ressurreição dos mortos. Então, o que Yeshua disse para os escribas e fariseus, olha, o único sinal que será dado a vocês é que eu vou ressuscitar. E que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu vou ficar no seio da terra 3 dias e 3 noites, mas eu vou ressuscitar. E, de novo, irmãos, isso aqui não é um conceito cristão. Se, porventura, alguém alegar, mas isso aí é cristianismo. O judaísmo não acredita nesse tal sinal de Jonas que o evangelho do Novo Testamento apresenta. Ah, não? Então vamos lá. Primeira prova. Nós temos aí o Midrash Tanhumá, de Miquetes 4 e Pecudei 3. Olha o que diz. Assim como a alma, presta atenção nisso, assim como a alma protesta pelo nascimento no mundo, ou seja, irmãos, nenhuma alma, nem a minha, nem a de vocês, queria vir para esse mundo. Quando o Eterno chama uma alma para vir para esse mundo, ela reluta, ela não quer, porque ela sabe que o mundo é mau e que o corpo em que ela pode habitar pode manchá-la, pode sujá-la. Ela sai do trono do Eterno limpa. Então ela reluta. Então é isso que o texto está dizendo. Assim como a alma protesta pelo nascimento no mundo, ela também protesta contra a morte do corpo. Por quê? Porque o corpo foi morada dela durante anos, muitas vezes. Então ela protesta também pelo corpo pelo qual a alma habitou nele. Então, olha só, ela também protesta contra a morte do corpo. Olha só, ela permanece perto do corpo por 3 dias, esperando que ele volte à vida, por meio da ressurreição. Então, a ideia da ressurreição ao terceiro dia é uma ideia totalmente judaica, e aí é um livro judaico, o Midrash Tanhumá. Então, a ideia da ressurreição ao terceiro dia. Agora, Talmud Babilônio, Talmud da Babilônia, Tratado de Sanhedrin 90b e 91a. O que diz lá? Depois de 3 dias, a alma retorna para Deus para aguardar o tempo da ressurreição. Então, passou 3 dias, não ressuscitou, a alma volta para Deus para aguardar a ressurreição final. Agora vamos para o Zohar. O Zohar, comentando para achar Vayakhel. O que diz o Zohar? O livro do esplendor, a obra máxima da mística judaica. Olha o que diz o Zohar. Assim que o peixe engoliu Jonas, o peixe, morreu. Porém, depois de 3 dias, foi restaurada a sua vida e o vomitou. Então, até o Zohar vai dizer que o peixe morre 3 dias e o peixe volta à vida ao terceiro dia e vomita Jonas. E não só o peixe morre, mas como aquele que estava dentro do ventre do peixe. Jonas morre. E é interessante isso porque na sua oração,
ele menciona isso, ele menciona a morte, ele menciona que ele está descendo ao Sheol, ao mundo dos mortos. Então, essa ideia da ressurreição ao terceiro dia, como mostrado no Midrash, no Talmud e no Zohar, é uma ideia totalmente judaica. Vamos para o relato. Vale a pena nós lermos o relato sobre a ressurreição de Yeshua. Olha o que diz Mateus 27, 62 a 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, ou seja, o enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Está vendo? Eles guardaram o sinal de Jonas. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste, o último engano, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. A imagem que eu coloquei aí de um fariseu e a pedra do sepulcro toda amarrada, e perceba que tem um ponto vermelhinho aí, redondo. Isso aí é cera colocada em cima da corda. Porque se essa cera, esse selo fosse deslocado, eles saberiam que o túmulo foi adulterado, foi rompido e que o corpo foi tirado. Então, além de colocar em guardas, eles selaram o túmulo de Yeshua, com medo dele ressuscitar ao terceiro dia. Aí dá para ver melhor os selos que eles colocaram sobre a pedra do túmulo e como eles amarraram. Vamos para Mateus 28. Ao findar do sábado, ou seja, o sábado à noite, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Perceba, um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Esse fato aconteceu justamente quando essas mulheres chegaram ao túmulo. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Ficaram atônitos, perplexos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28, 11 a 15 diz: e indo elas, depois desse fato, e indo elas,
eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Porque, como eles estavam lá para guardar o túmulo, para que Yeshua não saísse, para que o corpo dele não fosse removido daquele local, como eles não cumpriram a função, eles seriam mortos pelos romanos. Mas aí, os líderes religiosos disseram para eles: olha, se esse caso chegar até Pilatos, deixa ele conosco. Versículo 15, eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E não só até o dia de Mateus, até hoje, como eu mencionei aqui no estudo, existe uma ala ortodoxa que diz que Jesus está lá enterrado, até hoje, em Israel. Para a gente fechar, eu queria apresentar agora para vocês, claro, a cereja do bolo. A visão de Gabriel. Essa tábua com escritas judaicas, hebraicas, é chamada de a visão de Gabriel. Esse foi um achado arqueológico que ele é datado de 4 antes de Cristo. E esse achado, ele é importante dentro da arqueologia, para quê? Para dizer que o judaísmo acreditava na ressurreição do Messias ao 3º dia. E aí, eu cito o judeu, o professor Israel Knorr, que é um judeu ortodoxo. Mas olha só o que ele que traduziu a escrita, ele escreve um livro sobre, e ele que dá esse nome a essa pedra, a visão de Gabriel. Não devemos nos surpreender que no judaísmo do Segundo Templo, eles esperavam que quando o Messias viesse, ele morreria e ressuscitaria. Aí o professor Israel Knorr, estudioso de religião da Universidade Hebraica de Jerusalém, decodificou uma inscrição arqueológica datada antes do Messias, antes de Yeshua, que aponta para uma visão sobre a ressurreição de um líder messiânico. A inscrição em pedra foi denominada Visão de Gabriel. Preste atenção a isso. O professor Knorr explica que o anjo Gabriel irá 3 dias após sua morte ressuscitar um líder messiânico chamado Príncipe dos Príncipes. Ele é o líder de Israel. Vocês viram que aparece um anjo, e o Eterno faz questão de aparecer um anjo para anunciar a ressurreição de Yeshua? E que o Evangelho não diz o nome dele, mas a crença judaica da época de Yeshua dizia que seria o anjo Gabriel, e que ele queria ressuscitar o Messias, chamar o Messias de volta à vida. Seria a sua missão essa. Mas nós sabemos que foi o próprio Eterno que ressuscita Yeshua e que o anjo ele só anuncia que o túmulo está vazio. Mas vamos ver o que o professor Israel Knorr ele escreve. Pode-se determinar que quando a visão foi escrita no final do século I antes de Cristo, prevalecia em alguns círculos a visão de que a morte e ressurreição do Messias após 3 dias é uma parte vital
do plano de salvação. Isso aí é um judeu ortodoxo falando isso, tá? Um estudioso da Universidade Hebraica de Jerusalém. Portanto, se havia uma tradição judaica de um Messias ressuscitado, entendemos Yeshua como um Messias judeu nacional que está indo para a morte. Então, meus queridos, esse achado arqueológico para o terror dos antimissionários mostra que a crença dos judeus do período do Segundo Templo, que é da contemporâneos de Yeshua, era de que o Messias iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, meus queridos, no estudo de hoje do discipulado, nós apresentamos que o Messias, de fato, deveria sofrer, e aí nós estudamos, principalmente, Salmo 22 e Isaías 53, que existe a ressurreição na Torá, e que a ressurreição, Tehilat Hametim, é um conceito judaico, e que aquele que diz que não existe ressurreição na Torá, ele não terá parte no mundo vindouro, segundo o Rambam. E vimos que o Messias, ele não teve o seu corpo corrompido, como diz o Salmo de número 16, que ele ressuscitaria, Oséias 6, 1 e 2, e o único sinal que se daria seria o sinal de Jonas. E nós vimos aí, tanto no Midrash Tanhumá, no Talmud Tratado de Sanhedrin e no Zorra, que é o livro da Cabala, da mística judaica, a ideia da ressurreição ao terceiro dia e de que o peixe morre e ressuscita ao terceiro dia e Jonas juntamente com ele, claro. Então, este é o sinal de Jonas. Aprendemos sobre o sinal de Jonas. Mateus nos mostra por que até hoje existe uma ala que acredita que Jesus está enterrado lá em Israel até hoje, e nós trouxemos aí esse achado arqueológico fenomenal dos nossos dias, que é o achado da visão de Daniel, que mostra que o Messias morreria e que seria ressuscitado ao terceiro dia, e que esta crença se aplica a Yeshua Natsiri, a Jesus o Nazareno. Então, meus queridos, o estudo discipulado de hoje, o Messias, sim, deveria sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Mas é isso, meus queridos. Shalom, shalom.